Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Maciel, eu estou aqui hoje para um bate-papo muito legal sobre um assunto que muitas vezes você nem parou para pensar ainda, né? Sobre guarda de documentos e o quanto isso pode, né, te trazer aí prejuízos e também como pode trazer vantagens e competitivas no mercado, mas também vantagens financeiras, né? E aqui ao meu lado está Marcos Castilho, o CEO da Arquivotec. O cara aí tem anos de mercado, né? Só eu já conheço há uns 20 e poucos anos mais de 100, mais de 100 projetos. E vamos começar batendo esse papo primeiro, Marcos, obrigado pela tua presença. E, cara, nesse tempo todo aí que tu, né, trabalhou e atendeu clientes e tudo mais, o que a maioria das empresas ainda não enxergou quando o assunto é sobre os próprios documentos, sobre aquilo que ele tem dentro de casa, né? Bom, Rodrigo, obrigado pelo convite. É sempre algo muito bacana poder falar sobre gestão de documentos, desmistificar um pouquinho esse mercado que sempre passa despercebido das grandes empresas, né? Porque eu acho que quando a gente fala de documentos, ele tem muito ali em si o valor agregado, seja ele como uma prova probatória, ou seja ele contendo informações de extrema relevância até para operações da empresa, com seus históricos, identificação de clientes, muitas vezes, históricos de projetos realizados. E quando a gente não tem essa massa documental estruturada, não tem essa massa documental organizada, a gente acaba incorrendo em alguns riscos e também deixando esses valores agregados e esses benefícios que esses documentos podem trazer para as companhias, para as empresas, de lado. Então, o papel em si, o documento em si, ele só é olhado muitas vezes nesses inúmeros projetos que eu passei, quando ele passa a incomodar de alguma forma. Ele não passa, ele deixa de ser o acúmulo para, opa, tem que resolver, seja por causa do espaço, seja por alguma prova documental, uma ação judiciária, seja até mesmo por uma recuperação de alguma informação, de algum dado importante. Então, a gestão de documentos, ela tem que deixar de ser coadjuvante nas operações e passar a ter o seu papel principal. Ela tem que sair de trás das cortinas e passar para frente, para assumir o seu protagonismo no palco em função da sua importância, do acúmulo de informações. E claro, a gente pode falar inúmeras leis que tem por trás disso tudo, inúmeros normativos, inúmeros estruturais, mas eu acho que falar só pela dor é bacana, é importante a gente relevar, mas a gente precisa pensar também nessa base documental como um ponto estratégico das empresas e não como um depósito de documentos. E aí aqui eu Uhum. faço um adendo rapidinho, no sentido de que inúmeras visitas realizadas, inúmeros arquivos conhecidos. Uma me chamou a atenção numa visita que a gente fez numa concessionária, numa rede concessionária de veículos, na qual ele não tinha um arquivo, ele tinha uma sala, acumulado um monte de papel, e ali ele deixava. E aí, a gente mostrou todas as problemáticas, todos os riscos e as soluções que a gente tem para que resolva essa questão, e ele preferiu não resolver. Por quê? Veja a motivação. Porque quando ele precisa punir um funcionário, é para lá que ele manda, Hum, para lá recuperar caramba. um documento. Então, outro ponto, escritório de contabilidade. No dia a dia da operação, eles não arquivam os documentos. Eles vão arquivar quando? Quando falta luz. Não é nenhum, nem dois, nem três. Eu sou formado em contabilidade, tenho amigos atuando na área contábil. Faltou luz, não tem, a operação está Meu Deus. parada. O que eles vão fazer? Ah, agora sim, vamos arquivar os documentos. Enquanto isso, não arquiva-se e não gerencia essa massa documental. Então é isso, é deixar de ter esse valor agregado, em dar essa importância da prova documental até para o judiciário, porque a prova testemunhal ela é uma prova, ok, mas quando comparada a um documento, quando comparada a um elemento, ele se torna muito mais probatório, tem muito mais valor no julgamento do judiciário e deixar de ser e ter esse protagonismo estratégico dentro das Hum. empresas. E uma frase que tu fala muito que eu acho muito importante, que é tu diz que documento não é só papel, né? Então tem todo esse viés aí que a gente acaba achando que aquilo ali é só um Deixo em papel, né? papel, deixo em qualquer lugar, de qualquer jeito, Exato. e quando eu precisar eu vou pensar nele, mas às vezes quando precisar e tu não achar ele, Aí o buraco pode estar lá embaixo. a dor de cabeça não vai resolver com o analgésico, vai resolver no bolso. E quando o gestor te chama aí, eu queria entender um pouquinho as situações que tu encontra lá. O que mais tu te depara, em que situações são essas que mais acontecem aí quando o gestor te chama para tentar resolver este desafio? Eu te falei, quando o problema já existe. Dificilmente eles nos chamam para que a gente atue em conjunto na forma estratégica. Uma vez eu estava participando do Congresso Nacional de Arquivologia, do nono, se eu não me engano, que aconteceu em João Pessoa, e lá eu participei.
de um evento paralelo, fui um dos palestrantes na área de arquivos empresariais. E o mestre cerimônia me fez essa pergunta: qual é o momento ideal para se pensar na gestão de documentos? O momento ideal é quando não tem um problema. É pensar estratégico, de forma estratégica, que ele consiga correr em paralelo, junto com todas as demais estratégias dentro da tua empresa, estratégia comercial, estratégia administrativa, financeira, e tem ali também cuidar da gestão de documentos. Então, a gente é chamado quando ou a sala está cheia e precisa desocupar para ampliar, para colocar funcionário, ou seja, para criar um consultório médico, ou uma sala de aula, ou procurou um documento e não achou, ou muitas vezes eles querem descartar esses documentos e não sabem como, acham que é simplesmente tocar fogo, literalmente, eles têm esse hábito, é uma piada infame, né, que eu me permito fazer, às vezes, dependendo da situação, e que, o cara abre a porta, ó, tá aqui meu arquivo, eu quero tocar fogo em tudo, quero botar fogo em tudo. Aí a gente ainda costuma brincar, dizer assim, eu não torço pro Botafogo, eu torço pro Flamengo. Então não dá pra gente botar fogo tudo assim, de uma maneira tão simplória e tão simplesmente jogar fora. Não dá. A gente tem regulamentações específicas que tratam dessa situação. Então a gente vai para resolver problema, vai para apagar incêndio, muitas vezes. E aí é um outro grande desafio que a gente tem. Porque muitas vezes essa empresa cresceu durante 10 anos sem gestão de documentos, só acumulando papel, de qualquer forma, de qualquer jeito. E quando precisa resolver isso, ela só tem que resolver 10 anos. Naturalmente, o volume é muito maior. E aí, o impacto financeiro para esse projeto também torna-se maior. E como consequência disso, eu não vou gastar tudo isso com papel. Eu não vou, já ouvi isso de gestores, CEOs, mas é só papel, por que eu vou gastar tanto? Com esse dinheiro eu consigo fazer uma obra, com esse dinheiro eu contrato meu funcionário, ok, realmente, mas são estratégias diferentes, são motivações diferentes, são problemáticas diferentes. Então, hoje, dentro desse circuito, a gente costuma trabalhar com a gestão e o armazenamento, porque é o primeiro serviço que dá um impacto imediato para esse gestor. A gente consegue provar o payback em poucos meses para ele, e o recurso ele começa a gerar a partir do momento da contratação dessa solução. Por quê? Liberou espaço físico sem obra, liberou espaço físico sem contratar funcionário, ampliou a receita, e muitas vezes a gente terceiriza isso um custo que é muito pequeno comparado com o mercado. Rodrigo, a gente está falando hoje uma média para guardar, imagina, tu vai tirar os documentos da tua empresa, tirar 100 caixinhas que tu tem, 150, que ocupando um espaço bacana, que já ocupa um espaço, seja de armário, seja de estante, ou seja até em arquivos de aço, que está lá ocupando uma área nobre da tua empresa, tu vai gastar R$100 por mês. Caramba! Então tu resolve, é muito mais barato do que as pessoas acabam. Isso é um estigma que a gestão, justamente porque, claro, se a gente falar de digitalização, aí a gente está falando de R$100 por caixa. Aí é uma outra forma. Só falando de organização, tabela de temporalidade, está falando de R$50 por caixa. Então, falando da guarda, né? Isso, só a guarda especificamente para resolver aquele problema. Por isso que ele, pontualmente falando, ele tem um payback muito efetivo. E tu libera aquele metro quadrado, tu libera aquele valor, tu libera o custo daquilo, e automaticamente, em 5 dias tu faz todo esse processo de implantação e resolução desse problema. Eu queria até te perguntar sobre isso, como é que tu chega abordando? Em algum momento tu aborda sobre isso, essa coisa da metragem, tu traz isso para a mesa para o gestor? Sim. Para ele entender que tem um ativo ali, né? Lógico. O gestor financeiro, tu é CEO também da tua empresa, tu sabe. Qualquer proposta que tu chega de um fornecedor para ti, tu vai ver o ROI. Claro. Se não tiver isso, simplesmente vai trocar por B, 6 por meia dúzia, como dito popular, tu vai, ok, obrigado, mas eu vou continuar com a minha solução atual, do jeito que eu tô, do formato que eu tô. Então a gente tem que trazer, sim, para a pauta esse custo, muitas vezes, e que é o pior, é o custo invisível. Que é o quê? Que é o IPTU que ele paga por aquela metragem quadrada, que é o condomínio que ele paga. Teve uma clínica recentemente que eu visitei, início de janeiro, que a gente está em fase de negociação, e tem aproximadamente 450, 500 caixas aproximadamente. Ela tem uma sala fechada, porque ela não tem uma estrutura, ou seja, quando tu tem um arquivo estruturado, tu consegue ampliar, né? Então, hoje, para guardar 500 caixas dentro com estantes, que é um padrão de escritório, 6 bandejas, enfim, uns 20 metros quadrados, 22 metros quadrados, tu resolve o problema e tem tudo ali organizado. Quando não tem essas estantes, tu acaba acumulando papel. É caixa sobre caixa sobre caixa. Não é uma caixa padrão, é armazenada em tudo quanto é tamanho, tudo quanto é tipo, caixa de água sanitária, caixa de produtos médicos, enfim, e naturalmente ocupa mais espaço. Ele tem praticamente uma sala fechada no edifício. E aí a gente fala de uma matemática simples para o gestor. Essa sala, mas ela é minha, eu não estou pagando aluguel, mas o condomínio está pagando. A gente está falando de uma sala numa área central de Florianópolis. Menos de R$500 o condomínio não é. Se ele liberar aquela sala
e tornar consultório, ou ampliar a empresa dele, ou sublocar para outros médicos, por exemplo, enfim, qualquer receita que ele gerar ali, só a economia do condomínio, ele paga o serviço da Arquivotec por mês. 500 caixas, R$ 500, condomínio 500, aqui eu já empatei. Uhum. Fora a sala liberada, fora o IPTU, fora a taxa de água e esgoto que é cobrada, energia, e o outro custo invisível que a gente sempre traz para a pauta, o custo do funcionário. É. Porque o cara vai ter... Ele não tem um funcionário exclusivo para cuidar do arquivo. Não tem. Só as grandes empresas, acima de 3, 4, 5 mil caixas, têm essa necessidade específica. Clínica médicas, hospitais que têm poucas demandas, 300, 400, 500 caixas, eles não têm. Então ele chama alguém do administrativo que está parando, vai parar a sua atividade que está fazendo naquele momento para recuperar uma informação que está lá. Só que se essa informação não tiver gerenciada, não tiver organizada, ela vai levar 2, 3, 4 horas ou, quem sabe, dias para recuperar essa informação. Deixa eu até me permite, manda esse vídeo aí pro teu gestor, porque isso aqui, se é tu que vai lá e tu detesta essa função, Sofre dessa dor, né? se tu sofre dessa dor, se tu é punido, punido pela... Nossa, essa aí pra mim foi... Você recebe essa punição? Vem, chama a gente, que vamos bater um papo, a gente vai mostrar o payback bem rapidamente pro seu gestor, e o custo efetivo e o resultado efetivo que tem o serviço de terceirização de armazenamento de documentos. E agora a gente falando sobre isso, né, sobre sem dar algum quiprocó, dar um problema aí, será que o dono sabe da clínica ali, que ele se torna responsável por uma perda de documento? Como é que é isso juridicamente, criminalmente, será? Não sei, o que tu pode dizer aí para conscientizar um pouco mais, né, que não só também no dinheiro, mas também numa proteção que ele vai ter para a marca dele, né? Aqui a gente está falando de um passivo, né? Então, assim, muitas vezes quando a gente fala, o gestor, ele provavelmente ele tem a preocupação do contrato, o contrato financeiro, o contrato de faturamento, o plano de saúde, e o diretor técnico tem a preocupação dos prontuários médicos dessa gestão, né? Então, o risco ele existe, ele é inerente à atividade médica, assim como as demais operações, cada qual tem o seu risco, e sim, a gente possui uma regulamentação específica que, claro, civilmente eles respondem, primeiro CNPJ, e como consequência disso, os CPFs, que são dos seus diretores e seus donos, também acabam respondendo, né? E já tem casos, já tem resultados efetivos, porque quando o paciente precisa recuperar um prontuário desse, o que ele faz? Ou ele tem uma demanda de INSS, ou ele tem uma demanda pericial, de alguma maneira, seja com plano de saúde ou alguma briga desse sentido, e aí ele vai e pede essa... clínica, eu quero meu procedimento, eu consultei dia tal, dia tal, dia tal. Ah, não achei. A clínica passa a ser civilmente corresponsável nesse processo do paciente. E já temos casos, já temos sentenças, e se eu não me engano, em Brasília, onde o hospital não apresentou o prontuário do paciente, estava dentro do prazo legal, que é de 20 anos, a partir do último atendimento dele. Então, a obrigação legal, isso é um outro importante, temos que pensar na obrigação legal de armazenar e o tempo de armazenar esses documentos, prontuários. Não eu estou aqui querendo vender o serviço comercialmente, não, a gente está falando... Claro que não tem como fugir. Não tem, exatamente, é legalidade. Uhum. Então, assim, ou você armazena na sua empresa, na sua clínica, ok, opção sua, ou você contrata uma empresa especializada como a Arquivotec para que resolva e passa a assumir essa responsabilidade civilmente junto com você. E esse hospital lá em Brasília foi condenado a pagar uma pensão vitalícia ao paciente porque ele não fez a parte dele, não comprovou via prontuário médico as demandas específicas que tinham para fazer. Então, além de tudo isso, a gente tem que pensar também na LGPD. Porque muitos desses arquivos, como eu falei, ora vai o Rodrigo pesquisar, ora vai o Marcos, ora vai o Jurandir, ora vai o Pedro, ora vai a Maria, porque não tem um dono do arquivo. E olha como a gente coloca em risco os dados sensíveis. Né? E é uma pessoa ali, né? Com as suas índoles, com as suas motivações pessoais, enfim. Não estamos aqui falando, né? Não, claro, mas é o ser humano. Mas é ser humano. E uma outra questão, simples, tá? O cara tira, vamos imaginar um documento contábil, tira de novembro de 2023 e bota em novembro de 2025. Prontuário médico, muito sensível, porque para te tirar da letra N e botar na Z ou na M, na D, enfim, é rápido. E a pessoa tem, se ela... E às vezes nem é questão de má fé. Claro. É a questão de que, tem que acabar isso rápido porque eu tenho minhas demandas lá no escritório para fazer. É uma punição, né? Então ele
Eu quero me livrar rápido daqui. Esse lugar cheio de poeira, esse lugar com ácaro, esse lugar insalubre, pô, o que tem que ser eu? Por que tem que ser eu? Então o cara vai fazer daquele jeito, do formato, e colocando a clínica em risco. Então riscos existem, são inerentes à operação, mas as punições também são severas. Então médicos, diretores técnicos, além de abrir espaço na empresa, têm responsabilidade civil sobre vocês. Então cuidem do prontuário médico dos pacientes que são os seus clientes. E se precisar de ajuda, precisar de auxílio profissional para cuidar desses prontuários, chama a gente, me liga que a gente vai bater um papo, vai ser bem bacana. Vocês vão ver rapidamente, entender rapidamente como a gente pode melhorar todo esse processo de gestão dos prontuários médicos na clínica de vocês. E se fizer a conta da ROI, como o Marcos diz. Eu queria que tu pudesse trazer aqui, porque tu está falando aqui de organizar a massa documental. O que é organizar o papel? O que consiste o ato de organizar? Né? Porque o cara pode dizer, beleza, ele vai só pegar minha caixa aqui e vai botar a caixa lá? Então, eu sei que tu tem níveis de serviço, né? Sim. Só passar pra gente, então, de forma breve. Bom, quando a gente fala em organizar, em gerenciar, eu acho que muito mais do que guardar, eu acho que a gente tem que pensar no gerenciamento dessa massa documental. Por quê? Eu tenho que criar critérios e níveis de recuperação dessas informações que sejam eficientes, porque quando estiver na minha sede, o cliente pede e eu respondo. Por exemplo, eu tenho um hospital em Criciúma, que a gente guarda 7.000 caixas deles. Eles fazem pesquisas diárias. É um hospital, então prontuários médicos, todos os dias eles pedem. Isso é para a auditoria do Secretaria de Estado, isso é para o paciente, isso é para a PAI da região que pede para comprovar os níveis de saúde e comprovar que já tem laudos médicos para autismo e para outras síndromes que são atendidas pela PAI. Né? Então, a gente tem que estar recuperando essa informação, que eu não posso deixar um pai esperando durante muito tempo. O pai tem emergência, o pai precisa resolver. Nem o médico, nem o auditor do Estado quer esperar. Então a gente cria critérios, estabelece critérios de organização para cadastramento e gerenciamento dessa documentação para que a gente recupere em até, nosso SLA é de 4 horas úteis. Uau. 4 horas úteis. Então, tu me pede um documento e em até 4 horas úteis ele tem a devolutiva. Então, isso é a organização. A gente pode pensar no segundo momento, que aí, como falou, os níveis de serviço, vamos organizar e aplicar temporalidade em cima dessa massa documental, que aí sim, a gente mergulha na caixa, a gente identifica, a gente vê na legislação vigente, a gente identifica, determina por quanto prazo, quanto tempo guardar esses documentos, quando pode eliminar, se já pode eliminar. Se já pode eliminar, vamos estabelecer os critérios legais estabelecidos na regulamentação. Não é só queimar. Não é só queimar, não é simplesmente botar levar para uma olaria ali de Tijucas, como muitos fazem, e botar. E além disso, fora a legislação arquivística, a gente tem que pensar na questão ambiental, né, Rodrigo? Claro. Queimar, a gente vai de novo poluir o ambiente e não vai. Só vai prejudicar. Então, a gente tem critérios também ambientais, que é da trituração, níveis de LGPD, níveis de segurança. A Arquivotec faz isso. Sim, triturando essa informação e depois reciclando ela. Uau. Então, tem todo esse critério técnico para isso. Então, quando a gente fala em gerir a massa documental, a gente pega todos os documentos que, se não estiverem, que é o caso dessa clínica que eu citei, por exemplo, eles estão lá. Algumas coisas estão identificadas, outras não, outras mais ou menos. A gente identifica tudo isso, organiza tudo isso, cria uma base de dados para a recuperação dessa informação e armazena isso dentro da nossa empresa. Quando necessário, a pesquisa, a recuperação de um prontuário, de um boletim, de um contrato, de qualquer outra situação, automaticamente manda pra gente, a gente vai lá e faz essa recuperação em até 4 horas úteis, faz a devolutiva. Cara, que legal. Um dos momentos em que eu estava conversando com o Marcos, né? Cara, eu não conheço absolutamente nada de guarda-documento, apesar de ter convivido bastante tempo com o mercado do Marcos. Mas eu disse, cara, o Marcos, cara, é isso aí, é uma pessoa leiga conversando comigo, né? Essa foi a grande tese que a gente trouxe aqui. Mas tu falou aí agora um negócio que eu fiquei pensando assim, esse negócio de triturar, de reciclar, isso a empresa não poderia trazer com o SG dela, como se ela pudesse cuidar da parte ambiental aí também, ser um ativo dela, que ela recicla todos os não poderia encaixar aí, talvez, tem que ver as regras do SG, por óbvio, né? Tô tentando achar uma brechinha aqui, mas, né, pensando aí que... Assim como é ISO, para te ter certificação da ISO, por exemplo, tu tem que estar com a massa documental gerenciada, a área médica, e aí fica, tem certificações específicas que, para que tu consigas essas certificações, você precisa ter contrato ou estruturado a tua gestão de documentos. Olha só. Então, hoje, todas as clínicas e hospitais que a gente atende tem essa certificação, que é uma certificação
me fugiu o nome, me perdoe, eu não sou da área médica, eu acho que é Uhum. ONA, enfim, mas é uma certificação internacional que precisa ter essa massa, Um dos inclusive um critérios dos é. critérios é ter a massa documental gerenciada, né? Então eles demonstram através de contrato e muitas vezes eu recebo questionários da certificadora para responder. Então, a história do protagonismo que a gente falou lá no início da nossa conversa. É nessa hora que, de fato, a gestão documental se torna protagonista, para muito mais além do que salvar, ela também entende que as certificadoras, como ISO e essa da área médica, entendem que sim, ele é um bem, sim, é um ativo, sim, precisa ser Uhum. gerenciado. E para que eu certifique você, você tem que me comprovar de que isso está sendo efetivamente gerenciado. E a questão ambiental também, porque simplesmente lá eliminar, descartar, queimar, ou queimar, eu já ouvi inúmeras histórias, Rodrigo, de queimar na churrasqueira de casa. Ah, eu já fiz isso. Tá, mas eu tenho certeza que eram documentos pessoais. Sim, eram documentos pessoais, sim. Eram documentos pessoais, ufa. Mas agora tu falou aí sobre histórias e tudo mais. Eu queria, se tu puder trazer nome, ok, se não resguardar, né, o sigilo do cliente, mas alguma história que a Arquivotec tenha pego um caos e tenha trazido a paz de volta aí. Cara, a gente tem dois exemplos clássicos, né, que eu costumo citar, que é o arquivo, onde era o arquivo, virou uma das maiores UTIs do estado de Santa Catarina na área Isso é. privada. Aproximadamente 4.000 caixas arquivadas lá dentro, daquele jeito. Lá tinha um arquivo organizado, não era o caos citado por você, mas detinha um espaço nobre na estrutura. Uhum. A gente está falando da área central da região, de Florianópolis, e aos redores impossibilitava de crescimento. Então, o que, que ocorreu? Foi no mercado, optou-se pela terceirização do armazenamento e gestão, tirou-se todo o arquivo. Ela poderia também fazer essa estruturação própria, mas na hora que ela calculou o ROI, ela viu que é mais barato terceirizado que manter, e é Uhum. um grande hospital da região. Então, eles calcularam todas as vírgulas possíveis, todas as hipóteses possíveis, e ali, onde era o arquivo, tornou-se, claro, uma reforma, adaptação, todos os critérios exigidos nas normativas, tornou-se a maior UTI. Na época, era a maior UTI privada do estado de Santa Catarina. Então, esse é um exemplo clássico da conversão da área para arquivo, utilizada para arquivo. E aí eu vou usar o jargão que meus clientes usam, né, para guardar papel, o espaço da papelada lá que eu tinha que guardar. Então, a papelada estava lá, eles Uhum. terceirizaram com isso e trouxeram, tornando. Né? E aí um outro exemplo que eu também tenho ali em Jaguaru, né? Hospital pequeno, atendendo a cidade, um hospital regional da região, que também, ali criou-se leitos, né, onde eram armazenados os documentos, não tinha mais para onde crescer, não era barato, não era mais barato para eles criarem uma estrutura interna, eles calcularam também, viram, até porque hoje o hospital de Jaguaruna, por ser pequeno, eles gastam 1.000 e poucos reais com a gente. Então, quase nada comparado à montagem de uma estrutura, só distante, mão de obra, funcionário, enfim. E ali criou-se leitos. Expandiu-se a operação do hospital para atender a região ali do sul do estado e criou-se leitos. E o que é melhor de tudo, leito SUS, né? 100% SUS, é um hospital Uhum. 100% SUS. Então, isso nos orgulha e nos dá prazer de atendê-los, de ver o resultado, de ver as coisas fluindo, de ver que a gestão de documentos, para esses clientes específicos, não só para esses, né? Mas trouxe um resultado no ganho operacional, mas também trouxe o valor agregado na gestão e na organização e no armazenamento Legal. desses documentos. Outro caso que eu gerenciei também também no sul do estado. Ali era uma casinha, era um casebre. Cara, enfim, prateleira de madeira, um dos cenários mais ruins que eu já vi em armazenamento de documentos em hospitais. Eles contrataram, terceirizaram com a gente. Feito isso, aquele espaço específico, ele foi destruído, ganhou um espaço de área nobre no terreno e foi Uhum. construído um prédio, se eu não me engano, ia ser o estacionamento, e onde era o estacionamento, ia virar também leitos, porque veio uma emenda do Estado, que também era SUS, o hospital, Uhum. na verdade era uma filantropia, né, que administrava. E aí viraria também área útil. Então acho que isso é o principal detalhe. Muito além de cuidar, de gerir, de trazer uma empresa especializada para cuidar do seu ativo tão importante, que você deve guardar no mínimo por 20 anos, é esse ganho produtivo e estrutural que você passa a ter. Porque ali você pode, com a expansão da tua empresa, sem a necessidade de crescer 1 metro quadrado.
Marcos, a gente está chegando aqui no final do papo, mas eu queria, além de te pedir aqui nessa parte final, nessa última pergunta, sobre como, né, quem está nos assistindo pode entrar em contato contigo, como pode fazer, mas eu queria que tu emendasse essa pergunta da tua resposta final, que eu acho que pode ter muita clínica pequena que tem ali as suas 30, 50, 100 caixas, pode estar vendo todos os teus exemplos de grandes corporações, se é para elas também, né? Se é para elas. Então, eu queria que tu pudesse responder essas duas questões aí e já te agradecer por tu ter estado aqui com a gente. Bom, Rodrigão, pra gente, não existe mínimo nem máximo. A Arquivotec, isso vai muito do slogan da empresa, simplificando arquivos. A gente quer simplificar a gestão, os contratos, e a partir do momento que a gente fez a opção de simplificar a gestão dos arquivos das empresas, qualquer empresa de qualquer tamanho pode ser nossa cliente. A gente tem hoje, por exemplo, despachantes que tem 40, 50 caixas armazenadas, mas tinham essa problemática do espaço, porque eram 40, 50 caixas que ficavam de qualquer lugar. Ficava lá no canto, ficava do outro, e a mesa batia, e aí aquele armário que precisava preocupar para outra coisa, trouxe pra gente, ok. Então, não temos limitação. Se você tem 30 caixas na sua clínica, se você quer contratar uma gestão eficiente, uma gestão profissional, não se frustre. Entre em contato comigo, me chame no Instagram da Arquivotec, lá tem meu WhatsApp, entra no nosso site, agenda um bate-papo, uma consultoria gratuita com a gente, que a gente vai passar todas essas informações, passar regulamentações específicas como CFM. Isso a gente nem falou, de repente, para o segundo papo seria interessante a gente falar sobre a digitalização desses prontuários médicos. Digitalização é essa que tem lei federal já específica. É um dos poucos segmentos que possui uma lei federal. Claro, o CFM já tinha feito toda a regulamentação, mas temos uma lei federal que trata especificamente da digitalização do documento. Então, nós temos, além de todo o expertise atuando na área médica, a gente também tem todo o conhecimento legal para dar o apoio na decisão de vocês. Então, chama a gente, conta com a gente, o contato vai ser direto comigo, não vai ser eu que vou fazer esse atendimento, seja que você tenha 30, 40, como o Rodrigo falou, 50 caixas, não tem problema nenhum. Nós vamos atendê-los, nós vamos resolver o seu problema e você vai contar com uma gestão profissional para cuidar do SAMI, para cuidar do que eles chamam de SAMI em muitas clínicas e hospitais, que é o setor médico, e cuidar desses prontuários. Hoje, a grande maioria dos hospitais, grandes e médios, já entenderam que ter documento armazenado dentro do seu hospital é perda de dinheiro. Então, eu tenho certeza que mesmo sendo 30 caixinhas na tua clínica, talvez esse conteúdo vai impactar, você vai calcular e vai ver que, eu acho que aqui eu também posso estar perdendo dinheiro. Então, eu acho que um bate-papo entre a gente pode, assim como a gente está tendo hoje, esse bate-papo é assim que acontece nas nossas consultorias, falando o que precisa ser falado, buscando o entendimento do cliente e principalmente desmistificando esse nosso setor de documentos. Documento é importante, não é só papel. É isso aí. Então, o link do site está aqui embaixo, o WhatsApp do Marcos já está aqui também na tela, então aproveita, entre em contato com ele agora mesmo e, como ele falou, aproveita essa consultoria gratuita aí de 30 minutos, mas se quiser ficar uma hora, eu tenho certeza que ele vai ficar uma hora. Absoluto, é um prazer falar sobre isso. 30 ali é só para a gente deixar pareado as expectativas, tá bom? Marcos, obrigado. Valeu, Rodrigão, pelo convite. Até o próximo encontro. Até mais.